Olá, gente, graça e paz, Pastor Aderno Júnior. Espero que esteja tudo bem com você, que a paz e a prosperidade estejam na sua vida. Bom, hoje eu vou trazer uma palavra, compartilhar algo muito forte que tem chegado ao meu coração. Livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 22, trata da figueira seca, a figueira seca. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 21 e 22 desse texto, que diz assim: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, que a figueira secou quando Jesus amaldiçoou, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O versículo 22 diz algo muito forte: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Eu vou repetir esse texto. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Meus queridos, nós sabemos que a vida cristã ela é feita de batalhas. Aliás, a vida como um todo, de altos e baixos. E que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa existência, muitas batalhas. São batalhas as mais diversas que você possa imaginar. Em várias áreas, seja na área financeira, na área sentimental, na área emocional, na área física. Em todas as áreas nós enfrentamos batalhas tremendas. E o que eu quero compartilhar com você nesta noite é algo que falou muito forte ao meu coração. Vença as maiores batalhas com oração. Ou seja, vencendo as batalhas através da oração. A primeira coisa que você, como homem e mulher de Deus, e nós estamos passando um momento de muita tribulação no mundo, de muitas dificuldades, mas também de muitas oportunidades, em que você tem a oportunidade de testar a sua fé, de realmente saber se você crê nas promessas, nas palavras que tem na palavra de Deus, no que tem no Evangelho. Enfim, você está sendo provado. E muita gente, nesse momento, está enfrentando batalhas tremendas. Eu mesmo estou enfrentando batalhas. Nós temos batalhas tremendas. Eu tenho batalhas tremendas na minha vida. E a primeira coisa que você tem que fazer para vencer as batalhas da sua vida é identificar quais são essas batalhas que você está enfrentando. Porque não se pode vencer um inimigo se você não tem ideia que inimigo você está enfrentando. Você tem que conhecer o seu campo de batalha, qual é a sua batalha, em que área você está enfrentando essa batalha, e você tem que identificar as estratégias desse inimigo diante dessa batalha. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para enfrentar as nossas batalhas e sairmos vencedores é identificar quais são as áreas que nós estamos enfrentando batalhas. É financeira? A sua batalha é familiar? A sua batalha é física? É na saúde? A sua batalha é espiritual? Você sente o inimigo se levantando contra você, armando estratégias,
contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida. Então, a primeira coisa é você identificar em que área você está enfrentando essa batalha. Essa batalha é física, é financeira, é espiritual, é familiar. Então, a primeira coisa é identificar em que área você está enfrentando essa batalha. Por que isso? Porque quando você identifica a área que você está enfrentando uma batalha espiritual, porque todas as nossas batalhas são espirituais, quando você identifica isso, você tem como lutar contra. Então, essa é a primeira atitude que nós temos que ter diante das batalhas, se nós quisermos enfrentá-las e sairmos como vencedores. A segunda coisa é você perguntar por que esta batalha veio à sua vida. Por que isso? Para que isso? Essas perguntas são muito importantes para que você consiga ter sucesso diante das suas batalhas, seja elas quais forem. Existem dois tipos de batalhas que são importantes você identificar. Existem problemas que foi você que criou. Você foi lá, discutiu com alguém, fez um negócio errado, você fez uma aliança com quem não devia fazer, você está preso numa aliança que não está comprometida com o seu destino, com o propósito de Deus para a sua vida. E de repente, essa batalha foi você que provocou, Foi você que trouxe ela para você, para dentro do seu mundo, para dentro do seu destino, para dentro da sua vida. Muitas vezes você toma decisões apressadas, decisões sem pensar, sem analisar. Então, diante dessas decisões, eu não digo decisões, porque decisões são coisas muito mais fortes, você faz escolhas que essas escolhas causam problemas para a sua vida. Então, essas escolhas que você faz imediato, rapidamente, estoura aí, escolheu isso, sem orar, sem pensar, sem analisar, sem medir as consequências, você faz essa escolha e essa escolha vai influenciar no seu destino. E aí, muitas vezes, você cria problemas. Então, muitos dos nossos problemas, das nossas batalhas, elas são criadas por nós mesmos, através de escolhas e decisões. Você decide fazer algo, ou então você escolhe algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Você não consultou o Espírito Santo, não consultou a palavra, não consultou a Deus, e essa batalha quem provocou foi você. Existem outras batalhas que são permissão de Deus. Por exemplo, existem batalhas que você não criou, que você não opinou, que você não teve escolha, que você não influenciou para que aquele problema, aquela dificuldade, para que aquela luta chegasse na sua vida. Ela simplesmente chegou. Foi permissão de Deus. E quando você tem essas batalhas, você não vai poder resolver. Não vai poder resolver. Por quê? Porque só quem pode resolver determinados problemas e conflitos e batalhas na nossa vida é Deus. Outras não, outras que você criou no seu mundo natural, através de suas escolhas mal pensadas, escolhas erradas, essa você pode resolver. Você tem uma mágoa, um ressentimento, vai lá, pede perdão. Você criou uma situação difícil, mas você vai lá, reprograma, procura arrumar a situação de forma honesta, transparente, e aí você consegue resolver aquilo ali. Mas existem problemas que somente Deus pode resolver. Somente Deus pode colocar a mão e transformar. Então,
A primeira coisa é você entender quais são as áreas dessas batalhas que você está enfrentando, desse problema que você está enfrentando. Todo problema demanda um tempo para que você resolva. As coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes você está com a vida toda desgraçada e quer que Deus resolva no instalar de dedo. Isso não existe, né? Existe um preço, existe um tempo, existe um processo para que isso possa acontecer na sua vida. Então, se existir um processo para que existisse essa batalha, vai existir um processo para que você possa vencer essa batalha. Então, a primeira coisa, você identifica as áreas em que você está enfrentando batalha. A segunda é você perguntar para você mesmo, por que isso? Para que isso? Né? Quando começou essa batalha na minha vida, essa luta, essa dificuldade? Por quê? Então aí você começa a ter as respostas e ter o direcionamento certo para você enfrentar essas batalhas em sua vida. Muitas das minhas batalhas eu tenho vencido calado. E algumas, quando eu identifico, que eu sei que dependem de mim, eu as tento resolver. Quando eu percebo que essas batalhas não dependem mais de mim, mas da poderosa mão de Deus, da intervenção sobrenatural de Deus na vida, na minha vida, eu tomo uma atitude simples, eu calo e vou fazer o que diz Mateus 21 e 22. Então, preste atenção, você identificou. Aí você perguntou por que você está enfrentando ou passando por essa batalha. Você se pergunta. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada do que você está passando ou do que você já passou, você vai perceber que tudo na vida existe um propósito. Você pode até não entender esse propósito de imediato. Né? Você pode até não entender esse propósito de imediato. Mas no processo você vai entender o porquê e para quê. A outra coisa muito importante é você se perguntar, foi eu que causei esse problema, essa batalha? Eu estou passando por essa luta, por essa batalha porque eu causei, eu sou o causador. Eu de alguma forma contribuí para que isso acontecesse na minha vida? Então você automaticamente vai ter uma resposta que vai lhe direcionar a um caminho de vitória. Foi eu que provoquei? Foi eu que trouxe essa batalha para dentro da minha vida? Então, se você não trouxe a batalha para dentro da sua vida, o que está acontecendo com você é permissão de Deus. Se foi você, então há como você resolver. Se não foi você, é algo que está numa esfera sobrenatural que somente Deus pode resolver. Às vezes, alianças erradas, escolhas erradas nos levam, ambientes errados, né? Ambientes também, eles definem o nosso destino, definem a nossa vida. Né? Se você está num ambiente de fé, de paz, de obediência, de princípio, debaixo de autoridade, de princípio, dificilmente você vai ter escolhas erradas. Você vai estar num ambiente de fé e você vai estar sempre debaixo de uma cobertura espiritual, de oração, de obediência aos princípios, à palavra, e aí as suas batalhas se tornam um pouco mais fáceis. Uma coisa que a gente tem que aprender é não entrar em guerras desnecessárias. Então muitas vezes nós estamos passando por batalhas desnecessárias, porque entramos em guerras desnecessárias. Arranjamos para nós problemas e guerras desnecessárias que não eram nossas. Alianças erradas, destinos errados que você toma, sai do propósito, sai da visão, sai do destino que Deus gostaria que você estivesse. Eu particularmente tenho passado por muito disso, muitas coisas. Algumas vezes você consegue sair, depois você volta para aquele mesmo buraco. Por quê?
porque você não aprendeu a lição. Quem aprende a lição passa na prova e não volta mais àquela mesma matéria. E sempre vai avançando. Então, a nossa vida ela tem que ser assim. Então, você identificou. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você identifique a sua batalha e pergunte como vencer. Quando a gente tem dinheiro, posição, amigos, network, a gente consegue acionar várias coisas para que nos ajude a vencer a batalha. Talvez na batalha financeira você precise de orientação financeira, de um especialista, de um intermediário para que possa lhe ajudar na questão financeira. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, eu estou passando, por exemplo, e você precise de um especialista, um médico naquela área para poder fazer o seu tratamento, lhe orientar e etc, etc. Às vezes você está passando por um problema familiar, né? Conflitos familiares, conflitos emocionais. Você precisa talvez de um especialista, um psicólogo, um terapeuta, enfim, um mentor, uma pessoa que seja seu mentor, de uma mentoria para que você possa direcionar o seu propósito, o seu destino, a sua vida, enfim, para que você reforme, reconstrua, comece talvez do zero, enfim, para que você possa vencer esse problema. Então, para cada área da nossa vida em que nós enfrentamos batalha, existem pessoas que a gente chama de intermediários, aqueles que nos ajudam diante das nossas batalhas, dependendo do problema que você está passando. E aí eu quero dizer algo muito forte para você essa noite, é que essa batalha, muitas vezes, dependendo da batalha, do problema, da situação que você está enfrentando, você não consegue resolver com um intermediário. Por exemplo, um psicólogo, um advogado, um médico, um terapeuta, um mentor. Nem sempre essas pessoas vão conseguir resolver todos os problemas, porque há alguns problemas, como eu disse, que foi você que criou, mas existem problemas que não é nós que criamos, são problemas que acontecem por permissão divina. Eu mesmo sou alvo disso porque eu tive uma vida saudável, nunca tive problemas nenhum de saúde, nunca fiz uma cirurgia, nunca passei por um processo de doença em área nenhuma da minha vida, do meu corpo. E de repente eu estou com os 2 rins parados. Hoje eu sou um paciente de hemodiálise. Foi eu que criei essa situação? Não. Sempre me alimentei bem, tive uma vida saudável, ingeria muito líquido, muita água. Né? Às vezes as pessoas chegam perto de mim, me diga uma coisa, você tomava muita água? Eu tomava muito chá, muita água. Era uma pessoa que me cuidava, fazia academia, enfim, caminhava, fazia exercício. Tinha uma vida saudável, de repente acontece isso. Então não está na minha esfera, não foi eu que criei. Então eu não posso resolver. E eu entendi que os intermediários também não podem resolver. Né? Não podem resolver. E até podem, né? Através de um transplante, etc, etc. Então eu estou buscando a parte humana, a ajuda humana do intermediário, mas crendo que esse problema não foi eu que criei. Se não foi eu que criei, então está nas mãos de Deus resolvê-lo. Na vontade dele resolver. Se ele tem um propósito na minha vida e ele quer resolver, ele pode. Né? Através até do transplante, de uma doação, enfim. Pode acontecer. Mas é algo que é impossível eu resolver, a minha pessoa resolver. Então eu tenho que aprender a confiar em Deus nessa situação. Então, muitas vezes a gente tenta resolver as nossas batalhas e as nossas dificuldades, as nossas guerras, a gente aciona todos os recursos humanos possíveis e imagináveis. E se você tem dinheiro, poder, aí é que você demora a ficha cair que você precisa ir ao fabricante, e a Deus, e a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Você identifica o problema,
Pode ter, eu não estou dizendo que você não precisa de um intermediário, por exemplo, de um médico, de um advogado, de um psicólogo, de um terapeuta, da ajuda de um especialista, de uma mentoria. Eu não estou dizendo que você não precise disso, mas existem situações e em qualquer situação você só vencerá suas batalhas se você entender, e eu entender, nós entendermos que as maiores batalhas, as maiores guerras que Jesus venceu, ele venceu de joelho no chão, através da oração. Às vezes a gente procura recursos em todos os lugares. Isso não é pecado, isso é correto. Mas todas as nossas batalhas estão diante da nossa mente, diante do nosso coração, através desse texto. Jesus disse, olha, e tudo. Ele não disse só uma coisa, ele disse, e tudo. O que ele está dizendo? Todas as suas lutas, todas as suas batalhas, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, é tudo. Seja na área espiritual, financeira, emocional, conjugal, familiar, física, em qualquer área, tudo na sua vida. As guerras, as batalhas, os problemas, as dificuldades, o que você enfrentar, o que você está enfrentando, tudo. Ele não disse uma parte, ele disse tudo. Tudo o que pedirdes na oração. Ou seja, a arma principal, a arma mais forte que nós temos para vencermos as nossas batalhas é a oração. Colocar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, colocar diante de Deus as nossas lutas e as nossas batalhas garante a vitória. Você pode ter o melhor advogado, o melhor especialista na área que você está passando a sua luta e a sua batalha. Você pode ter o melhor psicólogo, a melhor mentoria, o melhor coach, a melhor mentoria desse mundo pode estar do seu lado. Mas se você quer enfrentar, resolver, mudar o seu destino, ter vitória na sua vida, tem que ser através da oração. A palavra de Deus diz que tudo seja conhecido diante do Pai através das vossas petições e orações. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ou seja, sararei a sua vida, sararei a ferida, o problema, a dificuldade, a batalha que você está enfrentando. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Ou seja, quando o justo ora, quando você se dobra, se prostra diante de Deus, a sua vida, os seus problemas, as suas lutas, as suas batalhas, elas se tornam possíveis de vitórias, por maiores que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, por mais impossíveis que elas sejam. Há problemas que você olha e diz, são impossíveis. Eu não tenho condição de resolver isso aí. Ou então você diz assim, puxa, está acontecendo na minha vida algo que eu não planejei, mas está acontecendo e eu vou me entregar. Não, através da oração. Tudo que pedirdes ao Pai em oração, Ele vos concederá. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente não ora mais. A gente, muitas vezes, a batalha vem, a permissão de Deus vem na nossa vida com a batalha, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Outras vezes as pessoas dizem assim, rapaz, mas eu já orei e nada acontece. E aí a resposta é simples. Muitas vezes o que você está pedindo, você não está preparado para receber. Eu vou repetir. Muitas vezes o que você está pedindo, você não está preparado para receber. E Deus sabe disso. É como o pai e o filho. Muitas vezes os nossos filhos pedem alguma coisa, a gente tem uma maior satisfação em ajudar, em dar, em providenciar aquilo que os nossos filhos pedem, que os nossos filhos desejam. Mas muitas vezes nossos filhos pedem algo que eles não estão prontos, eles não estão preparados, não é o momento para eles receberem aquilo ali.
E Deus sabe que muitas vezes ele precisa trabalhar o seu mundo interior, trabalhar as suas emoções, trabalhar o seu mundo espiritual, trabalhar o seu compromisso, o seu propósito, o seu destino, a sua visão, para que você entenda através, às vezes, dessa provação, o que é que ele realmente tem para você. Então, nesse processo de resolver, de oração, de trabalhar de Deus, muitas vezes esse processo está lhe levando a uma maturidade espiritual, para que você realmente possa receber aquilo que você está colocando diante de Deus através da oração. Então você tem que continuar orando, tem que insistindo. Ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, bater, bater e abre. Então você tem que continuar pedindo, insistindo, orando, para que aquilo que você deseja possa estar de acordo com o tempo, né? O tempo de Deus, a hora de Deus e a vontade de Deus, e você esteja preparado para receber aquilo das mãos de Deus. Então, quando você entende isso, as suas batalhas se tornam mais fáceis para você vencer. Quando você entende, quando você identifica as áreas das suas dificuldades, das suas batalhas, e você entende por que isso, para que isso, como isso aconteceu, né? E essa batalha foi eu que criei através das minhas escolhas erradas, né? Através das minhas decisões impensadas, né? Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha, não dê um passo sem submeter isso à vontade do Espírito Santo. Quantas vezes eu já quebrei a minha cara porque na arrogância, na minha força, não, eu entendo, eu sou forte, eu conheço isso, eu faço essa escolha, eu vou escolher isso, vou fazer do meu jeito. Eu quebrei a cara. Por quê? Porque não submeti isso aos princípios de Deus. Quando você vive debaixo dos princípios, nada lhe quebra, nada lhe destrói, nada lhe derruba. A provação pode vir, a luta pode vir, a batalha pode vir, mas você será sempre vitorioso porque você está debaixo do princípio. E o primeiro princípio é: submeta tudo da sua vida em oração a Deus. Peça a direção do Espírito Santo. A inteligência Deus deu ao homem e ele pode se desenvolver e fazer o que ele quiser. Mas a sabedoria vem de Deus. A palavra de Deus diz: cada um peça sabedoria a Deus, porque Ele dá sem medida quando a gente pede. A sabedoria, ela é a coisa mais importante da nossa vida, disse Salomão. A sabedoria lançou os fundamentos do mundo. E a sabedoria é a mente de Deus na nossa mente. Então, quando nós tomamos uma decisão, debaixo do princípio da oração, né, se submetendo à vontade do Espírito Santo, nossas vidas, por mais batalhas que tenham, por mais lutas que venham, nós não seremos quebrados, nós não seremos destruídos. Por quê? Porque nós estamos debaixo do princípio e Deus vai estar sempre trabalhando ao nosso favor. Então, se você quer vencer as batalhas da sua vida, primeira coisa, vença no joelho, em oração. Não tem outro caminho. Você pode ter a melhor mentoria, o melhor psicólogo, o melhor médico, você pode ter o melhor em tudo do seu lado ali. Você pode ter o dinheiro, você pode ter a inteligência, você pode ter até as pessoas que podem lhe ajudar a resolver, os intermediários, algumas coisas você vai conseguir resolver, mas mesmo assim, coloque isso em oração diante de Deus. Então ele disse: tudo o que pedirdes em oração, aí ele acrescenta alguma coisa, algo que é muito forte. Crendo, o recebereis. Então, existe aqui duas coisas que precisam existir para que você possa vencer suas batalhas. Primeiro, você identifica. Segundo, você pergunta o porquê, para quê, como isso aconteceu. Foi eu que causei essas batalhas? Ou foi batalhas que foram permissão de Deus? O intermediário pode resolver? Pode, algumas batalhas. Ou você mesmo pode resolver aquelas que você criou, certo? Mas existem outras que você depende exclusivamente da intervenção divina na sua vida. Terceiro, você precisa entender que mesmo tendo bons intermediários, né,
Se for na área financeira, um coach, uma mentoria financeira, na área psicológica, um bom psicólogo, um bom terapeuta, na área física, um bom médico, mesmo tendo esses intermediários, vai ter situações na sua vida que você não vai conseguir resolver com o intermediário. Ou seja, aqueles problemas que você não causou, foram problemas que vieram, permissão divina, aconteceram. Então, mesmo diante desses problemas e de outros, a primeira coisa mais importante da sua vida é: faça da oração a sua arma secreta para vencer todos os seus problemas, todas as suas batalhas. A Bíblia diz que Deus não está com o ouvido fechado para que não possa ouvir. Então, Ele está sempre ouvindo as nossas orações. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar. Nem como orar. Mas a palavra diz em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, o Espírito Santo traduz a Deus as nossas palavras, nossas orações. Sabe aquele momento que você chega e diz assim: Senhor, me mata, me leva, porque eu não aguento mais, essa batalha não passa, essa luta não tem fim, eu não aguento mais, Senhor, me mata, me leva para a glória. Tem gente que chega ao ponto de pedir a Deus isso. O Espírito Santo vai interpretar isso, ele vai dizer: Pai, ele está dizendo que a batalha está pesada, que a luta está grande. Ele não está mais aguentando o sofrimento, Pai. É preciso resolver, é preciso intervir, ou então fortalecer ele ou ela para que ela possa vencer essa luta. Então, seja em qualquer situação, se você quer ser vencedor, vencer a sua luta e as suas batalhas, o segredo está aqui. E tudo quanto pedirdes em oração, ou seja, coloque tudo debaixo de oração. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não coloca diante de Deus os sonhos, a sua visão, aonde você quer chegar, né? Quanto tempo faz que você não compartilha com Deus a sua vida, as suas lutas, os seus sofrimentos? Né? Nós vivemos numa geração de muita informação, uma geração muito imediatista. A gente quer as coisas da noite para o dia. E no mundo espiritual as coisas não funcionam aqui. Aqui o que você declara, o que você fala, o que você profetiza na terra é o que move o mundo espiritual. Isso é muito forte, preste atenção. O que você fala, o que você profetiza, palavra que você lança na terra é que movimenta o mundo espiritual. Que tipo de palavra você está lançando na sua vida, no seu problema, na sua dificuldade, nos seus sonhos, nos seus projetos? Você está colocando isso em oração diante de Deus, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, pedindo a intervenção. Deus, eu reconheço que eu tenho um bom especialista, mas o Senhor é quem pode fazer. Às vezes você tem um bom especialista, mas a porta não se abre. Tem um network, amizades, conhecimento, mas não é aquilo que vai resolver o seu problema. É a mão de Deus, é o sobrenatural, é a intervenção divina, é a sabedoria de Deus. Às vezes o problema é tão difícil para você, você não consegue enxergar a solução. Começa a orar, começa a colocar diante de Deus, começa a pedir, a colocar diante do Espírito Santo. Quando a mente de Deus, a sabedoria de Deus vier sobre a sua vida, você olha para o problema e já encontra a solução. Por quê? Porque a mente de Deus é a mente da sabedoria. Quem tem sabedoria não resolve um problema criando outro. Eu vou repetir. Quem tem sabedoria não resolve um problema criando outro. Quem tem a sabedoria de Deus resolve os problemas sem criar outro problema. Muitas vezes, quando nós resolvemos os nossos problemas com a nossa força, com a nossa inteligência, através do homem, nós criamos outros problemas. Então, quando você tem através da oração, a sabedoria do Espírito Santo, você pega a direção dele, a mente dele, a sabedoria dele, a força dele, a intervenção dele, essa mente de Deus, a sabedoria, que é a mente de Deus, ela vem sobre as nossas vidas e você resolve seus problemas sem criar outros. Então, a primeira coisa mais importante de todas que nós falamos essa noite é: tenha uma vida de oração. Ninguém está lá no topo, ninguém está lá em cima e chega lá porque tinha só a sua inteligência, a sua capacidade. Isso ajuda.
mas é porque teve a ajuda de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu oro, eu canto, eu jejum, eu leio a palavra, eu oro e minha vida não dá uma guinada. Mas será que você está fazendo as escolhas certas? Será que o que você está passando não é porque você criou? Então, procure entender isso diante do Senhor. Ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, ou seja, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, aí vem uma outra condição muito forte. Não é só orar, é orar crendo. A Bíblia diz que se crê, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que quem crê pode ver o impossível acontecer. Então assim, precisa orar, mas precisa crer. A fé não anda junto com o medo. A fé não anda junto com a descrença. A fé não anda junto com a dúvida. Fé, quando você chega com a fé, o medo vai embora, a dúvida vai embora, a descrença vai embora, o pavor vai embora, porque a fé, ela não aceita conviver em ambientes de medo, de pavor, de depressão, de angústia, de desespero. Porque a fé é crer no sobrenatural de Deus. É crer que o impossível, ou possível ou impossível, aquilo que está ali na sua frente, pode sofrer uma intervenção de Deus. Talvez você esteja passando por perdas, por dificuldades, e você diga assim: poxa, eu não vejo a ação de Deus. De alguma forma Deus está agindo. E você precisa crer que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas você precisa descobrir isso. E muitas vezes a porta de entrada para que você descubra o propósito de Deus na sua vida, muitas vezes é uma experiência. E essa experiência às vezes nem sempre é boa, né? Nem sempre é boa. Você vai passar por uma experiência, né? Por um aprendizado, por um processo. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje seja um processo de Deus para levá-lo ao lugar do seu destino, ao lugar do seu propósito, né? Você vai descobrir a visão que Deus tem para você. Muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Então, coloque tudo debaixo de oração, crendo que você vai receber. Deus não deixa de responder oração nenhuma. Eu disse isso hoje, vou dizer de novo. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos a Deus. Então esse processo está preparando você para algo muito maior, para algo muito sobrenatural na sua vida. Então que Deus abençoe sua vida poderosamente, né? Não abra mão do que Deus lhe deu, tá certo? Creia no sobrenatural de Deus. Eu postei essa semana na minha rede social uma frase de um mentor muito forte. Ele disse o seguinte: Deus lhe levanta dos seus fracassos, mas das suas desculpas não. Então não fica dando desculpa. Enfrenta tuas lutas, tuas batalhas de cabeça erguida, com oração, com graça, com discernimento. Pede sabedoria a Deus. Pede a mente do Espírito Santo na tua vida. Pede a ajuda dele. Se torna parceiro. Faz dele o teu melhor mentor, teu melhor companheiro. O melhor conselheiro ainda é o Espírito Santo. Coloca isso no teu coração. E não tenha pressa, porque nos processos Deus nos ensina. É nos processos da vida que Deus vai ensinando e te preparando para que você chegue ao seu destino. Desejo a você graça, paz, prosperidade, bênção. Que nessa noite você reflita nessa palavra. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe sua vida abundantemente em Cristo Jesus. Amém.